O Brasil não vai construir um modelo que nenhum outro país tenha passado por ele. Olha. A gente tentou e não deu certo. Os que tentaram estão na cadeia. O Canal 1 Brasil conversa com o cientista político Paulo Delgado e o economista Fábio Pina. Esse debate é realizado em parceria com o Clube Caia Pós e a FEA USP de Ribeirão Preto. Bom, boa tarde a todos. Obrigada a essa plateia aqui de estudantes, super bacana para a gente falar sobre o futuro do Brasil. Eu vou começar com o Paulo Delgado, que é cientista político, tem 6 mandatos de deputado federal no seu histórico, ou seja, é um cara que conhece profundamente a política brasileira, foi constituinte. Paulo, eu começo te fazendo uma pergunta seguinte. Com a sua experiência, você já viu um quadro eleitoral parecido um pouco com esse que o Brasil está vivendo hoje? E quando você olha para isso, qual é o aprendizado desde já que a gente tem, mesmo antes da eleição acontecer? Não, eu acho que, bem, primeiro, boa tarde a todos vocês, os jovens, e Pina, você, Thaís. Eu acho que o que nós estamos encontrando hoje no Brasil é uma visão que o sistema político perdeu, inclusive, a noção das leis da evolução genética. Porque é como se o darwinismo não existisse para a política. Eles criaram uma lei eleitoral que encapsularam o sistema político dentro da lei, e em outubro os eleitos já estão decididos desde hoje. Porque não tem como votar em mais ninguém. Ou seja, nós poderemos ter a maior não renovação do Congresso Nacional, da história do Congresso Nacional. Porque criaram uma regra em que o financiamento é dado para as oligarquias partidárias. As oligarquias partidárias, que são conhecidas e antigas, elas têm os seus candidatos preferidos. O tempo de televisão já está definido entre os partidos também, que tem a sua lei de ferro, só aparece quem eles quiserem que apareça. E com isso nós podemos ter uma eleição onde o dia da eleição vai simplesmente ser um cartório onde você carimba o título e elege um que já está eleito. Mas isso não vale para a presidência da República, que, aliás, é o único quadro que a gente não tem nenhuma indicação do que pode acontecer, né? Pois é, mas vale para quê? Para um cenário de crise no futuro, em que o parlamento não tem legitimidade, o parlamento é velho, embora tenha acabado de ser eleito, ele já nasce velho, porque é como se fosse um ossário de ancestrais, são os de sempre que vão ser deputados, senadores, e o único personagem que pode desequilibrar o jogo é o presidente da República, se também não for uma pessoa desse ossário de ancestrais, né? E isso não tem a ver com idade, porque no Brasil as pessoas, às vezes um velho é mais novo do que uma pessoa nova, dependendo do partido político. Eu não vou dizer aqui quais, por exemplo, mas se você disser, fulano é jovem e está no partido tal, eu digo, é um velho. Eu falo, fulano é velho e está no partido tal, é um jovem. Por quê? Porque a filiação partidária hoje no Brasil não representa mais jovialidade, não apresenta mais juventude. Há outros caminhos de representação. Então é um cenário para o parlamento extremamente negativo. E para presidente da República nós podemos discutir aqui quem que pode ser o presidente da República do Brasil, porque dá tempo ainda de arrumar um candidato que não esteja inscrito dentro do que estão aí. Podemos discutir os que estão aí, 22 candidatos. Já são 22? Já são 22. Eram 18 até outro dia? Só vai crescendo cada dia. Aí você imagina uma casa e uma cozinheira tem 22 receitas para o almoço, ninguém come. Porque um país não pode ter 22 receitas. Um partido político se lança um candidato a presidente da República, ele está lançando alguém para governar a sociedade nas receitas e nas fórmulas que estão aí na sociedade mundial. Não há novidade no mundo, não é? O Brasil não vai construir um modelo que nenhum outro país tenha passado por ele. Olha. A gente tentou e não deu certo. Os que tentaram estão na cadeia, não é? Bem, não sei se vocês estão rindo do que eu estou falando.
né? Acho que é de nervoso. Eu vou, agora a gente vai relaxar um pouquinho, porque será que dá para relaxar, Fábio, com a situação que a economia está vivendo hoje? Quer dizer, a inflação está em queda, os juros estão caindo, a economia está se recuperando, o PIB vai crescer 2,5%, 2,8% esse ano. Então, esse quadro é um alento para o desalento do lado de cá? Eu estou aqui, direita e esquerda, não necessariamente dependendo do ponto de vista. Vocês estão aí olhando esquerda e direita, né? Então, estamos aqui divididos entre a economia e a política hoje. Eu queria lembrar que a incerteza é péssima para a economia. Não dá para dissociar totalmente a economia de política. Isso é um fato. Lembrar também que já são 23 candidatos, da hora que ele falou até agora, da hora que o deputado já tem mais um. Eu sou o egresso da FEA também, da FEA lá de São Paulo, colega de todos vocês. Normalmente eu almoço com mais 2 colegas de vocês, os 2 em posições bacanas de analisar o mercado. Um é o Caio Megali, que é o secretário do João Dória hoje, e o outro é o Ricardo Amorim, né, que é conhecido pela Rede Globo. E no último almoço, o Ricardo Amorim perguntou 2 coisas para mim. Pina, você viu, tem visto o discurso da Marina? Eu falei assim, tenho. O que você achou? Muito bom. E tem visto o discurso do Bolsonaro? Eu falei assim, tenho. O que você achou? Muito bom. Aí ele falou, você acredita? Eu falei, não. Porque se você tem um momento em que o discurso da Marina e do Bolsonaro ficam sobrepostos, tem algum problema no país, ou neles. E aí eu sempre digo, nenhum cidadão, nenhum candidato é tão bom quanto o seu discurso. Isso que gera um monte de incertezas. O que a gente tem de certeza? Uma inflação baixa, a gente tem de certeza, o juro caiu para a menor taxa nominal, não real. Certezas, né? Certezas. Nós temos essas certezas. E por que o mercado deu uma parada no otimismo nos últimos meses? Ele veio crescendo, quer dizer, se a gente olhar alguns indicadores de confiança, a Federação do Comércio produz vários, de empresa, indicador de confiança do consumidor, eles cresceram ao final de 2016 e no começo de 2017, primeiro semestre, fortemente. Uma mudança que não tinha chegado na produção, não tinha chegado no emprego, não tinha chegado no consumo nem na inflação, mas uma mudança de direção. No segundo semestre, a confiança do consumidor continuou crescendo e dos empresários, já com algum resultado desta mudança na produção e no emprego. Se viu isso, o governo Temer promoveu isso. A política econômica do governo Temer promoveu uma mudança que voltou a gerar empregos e voltou a fazer o crescimento da indústria. 4 anos o IBGE, a indústria caindo, no ano passado cresceu um pouco. Varejo idem, 3 anos de queda e cresceu um pouco. Não podemos esquecer que em 3 anos de crise, o país perdeu 8% do PIB. Eu considero 14, 15, 16, uma crise não é cronológica, mas é para facilitar o discurso. O país perdeu 8% de PIB, quando deveria ter crescido 6%, na pior das hipóteses, 2% ao ano, conta de botequim, o Brasil ficou 14 pontos de PIB para trás. O país perdeu mais de 20% do consumo, as famílias reduziram 20% do consumo nesse período. Então, o que a gente recuperou em 2017 é uma fração do que a gente tinha perdido, mas isso pode dar uma dimensão do tamanho da crise. Essa confiança no segundo semestre, eu também estou localizando para facilitar. Final de 16, começo de 17, o que cresceu foi a confiança num novo modelo, ou seja, aquele modelo antigo não deu certo. Então, temos um novo modelo, vamos confiar nesse modelo. Esse modelo gerou resultados, a confiança cresceu mais um semestre, até o final do ano passado, já com resultados de emprego, como falei, renda, juro para baixo, inflação, uma forte queda, né? Tudo isso gerou um ambiente melhor. Em janeiro, a gente esperava que o PIB estivesse rodando já um ritmo um pouco mais forte. Na realidade, em janeiro ele até rodou bem pelos indicadores antecedentes do Banco Central, etc., mas fevereiro e março as coisas não foram tão boas. E os indicadores de confiança já mostraram, a confiança do consumidor voltou a cair um pouquinho e a da indústria parou de crescer, da indústria, do comércio parou de crescer. O que isso indica? Há muita incerteza. E foi um momento político muito nervoso para o país. Fevereiro, março, a gente lembra, foi um momento que todo mundo aqui, provavelmente quase todo mundo, ficou assistindo a televisão vendo o Supremo Tribunal. Eu fui jantar com o deputado, a gente ficou conversando sobre o Supremo Tribunal. A gente sabe o nome de todo mundo do Supremo Tribunal. Isso não é normal no país. A personificação das instituições, essa né, no seu incerteza auge. não é boa, então ela pode, eu acredito até que não, a gente vai discutir mais para frente, mas a gente pode, com essas incertezas, minar todo o progresso que a gente fez com uma política econômica mais correta, mais mainstream, mais liberal. Aí eu volto para você, Paulo. O que passa na cabeça do político quando ele olha esse resultado da economia e se apropria ou não se apropria? Como é que é o mindset da política para o sujeito se apropriar do que foi feito e é bom
e descartar aquilo que ele não acredita, às vezes até por convicção, não é nem uma questão de estar certo ou errado, mas ele não tem convicção naquilo, como a gente já viu no passado. E como é que isso influencia na formação desses candidatos todos, desse pensamento político que a gente vai ter que acompanhar na cabeça de cada um desses 36 candidatos que vão aparecer até outubro? Eu acho que os fenômenos normais numa sociedade são muito parecidos com os patológicos, se ocorrerem poucas vezes. O que diferencia um fenômeno normal de um patológico numa sociedade democrática é a quantidade de vezes que o patológico aparece. E esse é o problema do Brasil hoje. Se você tem um acerto na economia ou um erro eventual na economia, que é uma crise internacional que tira capital do Brasil. Isso é um fenômeno patológico? Não, isso é um fenômeno normal, uma crise das sociedades. Mas se o fenômeno da política, quantitativamente, ele se revela um fenômeno sempre patológico, ele contamina a economia, ela não consegue melhorar. Por quê? Porque a sociedade brasileira é altamente regulada. O Brasil não permite que um cidadão saia de casa sem dar bom dia a um fiscal, sem dar bom dia a alguém do Estado. Todo lugar que você está tem uma pessoa do Estado. Então é um Estado excessivo, o Estado brasileiro. Não é que ele tenha que ser mínimo e ineficiente e sumido. Ele tem que ser razoável. Hoje a política está excessivamente influenciando a economia, mas o setor, o Pina sabe que o setor agrícola, a agroindústria brasileira se separou da política, cresceu. O setor industrial se ligou à política demais, sumiu. É a maior desindustrialização que nós temos no Brasil. Sim. E a Dilma, o governo da Dilma é destruidor de capital. Quer dizer, se o Lula fez a galinha dos ovos de ouro botar demais, a Dilma comeu a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, você teve um desaparecimento da produtividade econômica. Da fonte geradora de riqueza. Da fonte geradora de riqueza, que é um Estado, o Estado tem que ser silencioso. O que o Pina está mostrando é o seguinte, a economia gosta de regras estáveis, a economia gosta de mais silêncio. O Brasil é muito barulhento para o capital. Não é que o capital seja sonâmbulo ou sonso, não é não. O capital é muito vivo. Mas ele não gosta de sociedades barulhentas. Onde tem guerra, não tem capital. Países democráticos não entram em conflito entre si. Países que estão em paz não atravessam fronteira. Ora, não é possível que Brasília não perceba isso. E o Brasil está excessivamente brasiliense. E como é que isso vai se traduzir hoje nesse quadro de candidatos que a gente efetivamente vai poder escolher como governadores e presidente da República em outubro? Eu acho que tem um personagem calado, tem uma maioria silenciosa no Brasil. Tem uma pessoa, a maioria dos brasileiros não quer meio dizer que quer ser representado por partidos. Alguns dizem que não querem ser representados por partidos. Há uma certa ideia de que se não for representado por partido, não se consolida a democracia, que é um erro. Há outras formas de representação que não são partidárias, porque partido é etimologia, porque partido é de homens partidos. Partidos é de sociedade partido. Partido é gueto. Partido é minoria. É sempre minoria. Então nós podemos criar movimentos de ouvir a sociedade silenciosa. Então há uma patologia também da autoridade. A autoridade está adoecendo o Brasil, ela está excessiva no Brasil. Não é? Então você tem um conflito, por exemplo, entre as duas lava-jatos. Tem a Lava Jato de Brasília, que quer proteger políticos, você tem a Lava Jato de Curitiba, que quer o devido processo legal, quer perguntar à pessoa, o que você estava fazendo nesse lugar? É seu o que você usa? São perguntas prosaicas. Por que não está em seu nome uma coisa que você usa todo dia? Essas foram as perguntas feitas. A maior autoridade do Brasil naquele período, né? Tinha acabado de governar o Brasil 2 vezes e ele se irritou com um juiz porque o juiz lhe perguntou, como não é seu se você vai lá sempre? Ah, é porque eu não gostei, ele podia ter se arrependido, eu não gostei. Se ele não quisesse usar a formação familiar, que deve ser boa,
ele usasse o Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de desistir de uma coisa. Mas nem o Código de Defesa do Consumidor ele usou. Eu fui lá, não gostei. Eles quiseram me dar. Que é um outro problema. Descumprimento de lei. O capitalismo não funciona sem lei, a ética não funciona sem lei também. Ele podia ter dito claramente que não aceito esse presente porque ele é maior do que a regra pública, que está lá, nós criamos essa regra. Acima de $100 você não pode receber presente público. Mas você acha que essa prática ela não vai ser inibida desse grupo político ou dessa personalidade política que pode surgir no Brasil, ou estão todos contaminados pelo sistema? Eu acho que o Brasil gosta de cavalo arriado, né? O Brasil gosta de cavalo forte. Tem uma certa virilidade na política brasileira, que a virilidade a gente deve usar, a testosterona tem que ser usada no lugar certo. Não é na cadeira do presidente. Estão aparecendo figuras interessantes fora desse estilo que está crescendo no Brasil, de candidatos de microfone, de candidatos excessivos, de candidatos que não dão paciência a gente. Nós estamos cansados de ouvir a voz de algumas pessoas, não é? Eu vou agora, para você, Pina, passar a bola. O Paulo falou de autonomia, né? Do cidadão transferir a sua autonomia para a autoridade. Como é que isso funciona? Como é que isso está funcionando hoje na economia? O consumidor está com autonomia para consumir, o investidor está com autonomia para investir e não está fazendo isso por outras razões, por exemplo, excesso de endividamento das famílias, ou comprometimento das empresas, ou muita máquina desligada e o cara ainda não vê o momento de trocar de máquina, precisa recuperar a margem de novo. Quer dizer, como é que está a autonomia dos agentes econômicos hoje no Brasil? No Brasil, normalmente, ela é aquém do que a gente deveria ter. Eu vou partir de um ponto que o deputado falou: o setor público é excessivo. E quando isso implica que o setor privado ele é restrito. Se o setor público é excessivo, é porque ele invade a vida do consumidor, ele invade a vida da empresa e invade no sentido que foi dito, não é? É óbvio que tem que ter regra, tem que ter imposto, tudo isso é normal. O tamanho, na federação a gente chama, não tem que ter estado mínimo, isso é uma besteira, porque qual é o mínimo? Tem que ter um estado ideal. A gente não sabe direito qual é, mas não é desse tamanho, com certeza é menor do que esse, em todos os aspectos. Se ele invade a vida do cidadão, se ele invade a vida do consumidor, através de tributos ou de regras e mais, ele invade a vida do empresário através de tributos, de regras e mais, ele minimiza a ação do investimento. Ele reduz essa autonomia. Ele reduz a autonomia, ele reduz a autonomia financeira especificamente. Quando a carga tributária é 40%, seja para o consumidor, seja para a empresa, tem menos recursos para investir ou para consumir. Começa aí. Depois ele cria regras em cima de regras, em cima de regras. A gente tem regra para importar banana no Brasil, ou tem gente que quer regra para importar banana. Quando você cria regra em cima de regra, você diminui a capacidade que o consumidor tem de decidir, né? O protecionismo é uma coisa no Brasil que ainda é muito arraigada. Ou seja, esse capitalismo, quase capitalismo que o Brasil tem... Muita gente não tem essa impressão, não, né? tem, mas esse quase capitalismo que o Brasil tem, onde que vai no supermercado, vê tudo quanto é tipo de produto importado e acha que o Brasil é um país aberto. Não é, ele é pouco aberto. Já melhorou, mas esse quase capitalismo que o Brasil tem, onde os amigos do rei têm vantagens, outros não, acaba levando a indústria tem a ideia de... Eu queria ter dois câmbios, um para eu importar bem baratinho e um para eu exportar bem alto. Se pudesse ser assim, né, um câmbio para o passivo e um câmbio para o ativo seria excelente. Vamos proteger, mas não aquelas máquinas que eu preciso importar. Proteger só aquilo que eu produzo com elas, que eu seja o único produtor do universo aqui no Brasil. Então, esse tipo de capitalismo é feito através do governo e dessa união que foi dita de outra forma pelo deputado, de um governo com seus amigos. Então, eu protejo meus amigos, eu desprotejo o resto da sociedade. O consumidor não tem graus de liberdade como ele teria em outros países mais liberais. A indústria, o concorrente não tem como concorrer com esse tipo de acordo. Então, o Brasil, infelizmente, tem um semicapitalismo, né? E tem um semicapitalismo que a gente está colocando em xeque nessas eleições. Eu acho muito bom. Na realidade, é a primeira vez que eu vejo, em eleições, um grupo muito grande de candidatos adotando assessores econômicos que são o mesmo, né? Você fala no Pércio Arida, no Armínio Fraga, no Paulo Guedes, você vai falar, todos eles são o mesmo. Poucos estão gritando o contrário. O pouco é aquele que eu falei no começo. Mas as incertezas são muito ruins para toda a indústria, para todo consumidor. Só não são piores que algumas certezas. Se tiver certeza que um candidato populista
ou que despreza a reforma, como o deputado falou, reformista, não for reformista, que despreza esse mundo novo, o capitalismo de verdade, as indústrias vão colher seu capital muito mais rapidamente, elas vão se recolher muito mais rapidamente. Se houver só alguma incerteza normal do período eleitoral, eu acho que aí algumas vão apostar, outras vão tirar de campo. Mas uma coisa que foi dita aqui um pouquinho antes de mim, se a eleição for muito xoxa, é muito bom para o Brasil. Ao contrário do que se imagina. Uma eleição onde o país, onde se guerreia, isso eu aprendi com o deputado, onde a família briga entre si, é uma eleição péssima para o país. Se você tiver briga dentro de casa para escolher o candidato, o país inteiro está brigado. Então, uma eleição xoxa, com um candidato xoxo, sem vontade, sem você ir para a rua com bandeira, em vez de ir para disputar a Copa do Mundo, você vai com bandeira por causa de partido, o Brasil está enlouquecendo nesse sentido, seria muito bom para a economia. Por quê? Porque seria a certeza de que muito pouca coisa vai mudar do que é racionalmente pensado. Hoje, a política econômica do Brasil está apontando para um caminho correto. Então, a gente ter certeza, olha, nesse aspecto vai mudar muito pouca coisa. A gente vai discutir, eu gostaria de estar discutindo no Brasil, não a política econômica, para mim é óbvia qual é. Queria estar discutindo outras coisas, comportamento, né? A microeconomia, discutindo outras coisas, discutir qual é o papel da internet, sabe? Quando eu vejo as discussões em outros países, o que eles estão discutindo, a gente chega até a achar ridícula a discussão. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não chegou nem lá. A gente está discutindo o básico, a gente não pode mais discutir o básico, principalmente em economia. Bom, o básico hoje no Brasil é falar de reforma da Previdência, que é o tema que vem. Eu não quero nem muito entrar no tema específico da reforma da Previdência, que eu acho que o interessante a gente explorar aqui, Paulo, é um pouco do comportamento da política, né, para a gente entender. O Congresso Nacional tem lá a reforma da Previdência, que é a reforma mãe que precisa acontecer, não é mais uma questão de escolha, e tem outras mudanças que precisam acontecer que também estão lá, por exemplo, o cadastro positivo ou a reoneração das empresas, enfim, outras coisas que estão mais ligadas à microeconomia, mas que fazem parte dessa composição de um Estado mais eficiente, por aí vai. Por que a política brasileira, por que o Congresso não está tomando decisões responsáveis? Já não está esgarçada demais ou completamente rota essa corda da flexibilização do debate político em cima de mudanças importantes para o país? Eu vejo o seguinte, tem dois subprodutos do período petista que são muito fortes e que tem uma transição, o Brasil está mudando, só que o principal personagem do período está vivo. Agora está encarcerado, mas ele está vivo e está mandando carta de dentro da cadeia, está glamourizando a prisão, está trazendo o prêmio Nobel aqui para visitá-lo, ou seja, ele não consegue deixar o passado passar. No sistema democrático, não é bom que um partido político fique 4 mandatos no governo. Não conheço casos desse tipo. Aí você fala a Merkel na Alemanha, mas vem cá, lá é um sistema parlamentarista, ela pode cair a qualquer tempo. Aqui não. A estabilidade de um governo num sistema eleitoral que agora está provado, que é um sistema eleitoral em que a vitória se sabe antes, a vitória é construída por dinheiro, a vitória não é construída por liberdade. Qual é o sentido de ter 4 eleições? Não tem sentido. Se for investigar bem, era 1,5. Mas e o Congresso fica a reboque disso? Esse Congresso foi todo eleito assim. Então, o primeiro subproduto desse período de improvisação, porque foi muita improvisação, porque você não tem mérito numa política social que ela não tem viabilidade e sustentação econômica, não tem sentido eu chamar as pessoas para protegê-las e não garantir sua proteção a vida inteira, só garantir durante o meu período de governo. Isso não é governo, gente, isso não é país. O nosso país tem 500 anos, os governos têm 4 anos. Então, se você tem insuficiência de análise econômica para sustentar uma política social, você tem irresponsabilidade administrativa, gestão mal feita, crime contra a esperança popular, isso é crime também. Mas esse crime não é imputado à política hoje que se recusa, por uma questão de jogo político, se recusa Pois é, aí vem o problema que ele se espalhou pela federação, ele atingiu municípios, ele atingiu câmaras de vereadores, ele atingiu assembleias legislativas, ele contaminou o sistema federativo brasileiro.
Mas aí vem um outro subproduto desse problema, que é essa degradação dos partidos, que faz o Congresso não ter função relevante. É o problema que o Pina disse, é o desprestígio do capitalismo no Brasil. O capitalismo no Brasil é desprestigiado. Se você perguntar, outro dia um amigo meu que mora na Europa há muito tempo, que aliás é meu irmão, eu perguntei, você não vai voltar para o Brasil? Ele falou assim, só quando ficar pronto. No Brasil nunca fica pronto. Entendeu? É pior que obra de igreja, quer dizer, nunca fica pronto, tem sempre um barulho, um bate-estaca, alguém subindo, alguém caindo, essa coisa. O país não é normal, não é? O país não é normal. E aí tem dois erros. Por que o capitalismo não se solidifica? Porque pela direita, a direita não vê defeito no mercado. E pela esquerda, a esquerda não vê qualidade no mercado, são dois pecados polarizados, das duas pontas da sociedade. Por isso que está crescendo muito a ideia de que é pelo centro que nós podemos avançar. Mas esse centro está totalmente fragmentado hoje, não existe uma unidade nessa... Só do pensamento, mas não da liderança. Não vai existir. Eu acho que tem 10 candidatos de centro, você tem razão, tem 10 candidatos de centro, desses 23, né? Então, 4 agora. Se ele se juntassem e virassem um ou dois, o Rio de Janeiro é um exemplo clássico, não precisa nem de imaginar o que vai haver em outubro, vai haver, se continuar desse jeito que houve no Rio de Janeiro. 2 minoritários, um com 15%, um com 12%, foram para o segundo turno, o prefeito do Rio de Janeiro é um prefeito minoritário, 70% perderam a eleição. Como é que pode alguém governar um país se 70% não votaram nele? Ou seja, ou não compareceram ou não votaram nele. Nós podemos ter um presidente da República sem legitimidade nenhuma. E podemos ter um Congresso... Como é que a política lida com isso? A política... Eu não gosto de fazer associações de saúde quando você analisa comportamentos institucionais, mas é uma esquizofrenia, é um diagnóstico que você tem que hoje ver dos líderes políticos. Eles não exercem mais os mandatos, eles querem preservar o mandato. Alguns, se derem opinião, perdem a eleição, porque se falar, perde. Então eles ficam quietinhos, conspirando, fazendo intriga, não é? O Ministério Público, por sua vez, criou no Brasil uma certa patologia da desinfecção. Ninguém é limpo. Se bobear, nós vamos morar na UTI. E com um procurador dando injeção em todo mundo. Está tudo bem, o procurador é uma pessoa interessante, mas o procurador, gente, como é que chamava o procurador quando eu tinha a idade de vocês? Chamava promotor de justiça. Hoje ele é procurador de crime. Ele não olha o comportamento legítimo. Ele só olha o comportamento viciado, ele só olha para o cidadão ilegal. Ora, a maioria dos brasileiros quer ser legal. Quando você vê um menino na esquina vendendo um chiclete, você vê ali às vezes uma família toda vendendo saco de chão, 10 por não sei quanto, essa pessoa quer ser legal. É um absurdo o governo não legalizar essa pessoa. Por que não legaliza? Porque vem lá a Justiça do Trabalho, que é litigiosa, e não existe justiça se o juiz já tem lado antes da sentença. Ora, o trabalhador é santo? Não, ele pode ser litigante de má-fé também. O juiz tem que ser uma pessoa serena. Então, ele não deixa registrar o pequeno, porque se o pequeno emitisse uma nota fiscal, pagasse um imposto de 1%, 2%, um imposto pequeno, ele seria legal, ele seria um microempreendedor. Qual a sua profissão? Vendedor de saco no farol. Aí eu vou... É uma profissão. Engraxar sapato é uma profissão. Falando de profissão, falando de mercado de trabalho, a gente ali fora estava falando desse desafio que a gente está tendo hoje no mercado de trabalho no Brasil, que é de distinguir aquilo que é formal, aquilo que é informal, onde está a qualidade disso ou a má qualidade disso. Quer dizer, o nosso histórico nos traz aí para o debate o seguinte: só é formal no Brasil quem tem a carteira assinada. Uhum. Né? Com a modernização da economia, e aí não é só no Brasil, mas no mundo todo, quer dizer, essa única âncora de percepção do que é ser um trabalhador formal no Brasil, e a reforma trabalhista mata isso na raiz, mas de qualquer forma a gente ainda não aprendeu
o que é ser formalizado, o que é estar legalizado ou formalizado no mercado de trabalho, sendo reconhecido, inclusive, pelo Estado como sendo? Eu vou começar de uma observação. A recente situação que se tornou oposição, do dia para a noite começou a dizer que a recuperação do emprego era através de precarização do novo tipo de emprego. Não, primeiro que as coisas não mudaram quando uma presidente sai e o outro assume, não mudou do dia para a noite. Não é assim que as coisas acontecem em economia, né? Nem na indústria, em nenhum lugar. Mas agora está melhorando o emprego porque se precarizou o emprego, então o cara não é mais desempregado, mas a rigor ele está precarizado. Eu não conheço forma mais precária do que o desemprego. Ainda que aquilo que se chame de emprego não seja o desejado, o desemprego é pior, senão a pessoa não escolheria isso. Isso é um outro ponto. O setor público brasileiro, o legislador brasileiro, ele tem a mania de achar que ele sabe realmente o que é melhor para todos os outros. Então, você não sabe onde procurar emprego, eu sei como te dar um emprego. É um outro erro grosseiro desse paternalismo brasileiro. Segundo, a legislação trabalhista talvez fosse a coisa mais velha que existia no Brasil em vigência. Agora, nós trabalhamos muito, nosso conselho, na Federação do Comércio, a gente, justamente na reforma trabalhista. A reforma vem para criar esse novo modelo onde quem vende sapato, quem engraxa sapato, quem vende pano, é empresário. Quem vende, e ele escolheu aquilo. É melhor do que não vender e passar fome. É claro que é melhor ser no comércio, então, essa é uma realidade que vai crescer ainda mais. Uma realidade enorme. Você vai ver quanta gente quer ser formal e não consegue. O governo não deixa. Ou faz de conta que deixa, depois que você vira formal, você vira uma vítima, né, de achaque, basicamente. O que acontece, você vira uma vítima de um achaque do governo. Ele te ilude para, criamos o MEI, criamos o Simples. Olha que você entra lá, depois de um tempo que essas empresas se tornam relevantes, começam a criar novos tributos, aí você vira um refém daquele novo modelo. Isso tem que acabar no Brasil. A gente tem que ter uma relação mais saudável entre o setor público e o setor privado. E o setor privado, a rigor, a gente sempre esquece de falar, é quem sustenta o setor público. Ele não pode ficar a reboque do setor público. O setor público tem que ficar a reboque de quem produz e de quem paga os impostos, não o contrário. O setor público é o único setor no Brasil que, quando ele tem, na realidade no mundo, mas no Brasil é mais evidente, quando você tem um problema de caixa, qualquer família aqui que tiver um problema de orçamento vai olhar onde vai cortar. Vou cortar a TV a cabo, vou cortar o plano de saúde, vou mudar de escola meus filhos. É assim que a gente faz o ajuste de caixa. O governo fala assim, não, aumenta a receita. Você não pode falar, olha, chegar para o teu patrão, olha, está faltando R$2.000, aumenta meu salário em R$2.000, que é o que está faltando para mim. O cara fala, corte seus gastos. O governo, a gente está sempre aceitando há anos uma arrecadação que saiu de 22% do PIB em 94 para quase 38% do PIB agora. E a gente vai aceitar até quando isso? Agora, mais importante, voltando para o emprego, é que isso também deixa de gerar emprego. O fato de eu ter uma carga tributária enorme, riscos enormes, que é o que a gente está tentando mitigar com a nova lei trabalhista, com a reforma trabalhista, faz com que não haja empregos. Então, essa precarização é um pouco, na minha opinião, de desculpa para quem não queria ver a modernização, quaisquer que sejam os motivos. Ela pode até existir, certamente ela existe. Certamente ela existe, mas ela não é a regra. E não é por causa da reforma trabalhista, ela já existia antes também. Eu acho que é o contrário, você flexibilizando a capacidade que o empresário tem de empregar, reduzindo o risco do empresariado, qual é o sonho de todo empresário? É ter mais empregados, não menos emprego. Nenhum empresário desemprega por maldade. Eu quero desempregar hoje alguém, acordei irritado, vou desempregar gente na minha empresa. Ninguém faz isso, só se o cara for louco. Então, na realidade, eu quero empregar cada vez mais. E conheço muita gente, deve ter muita gente que conhece aqui, quem desistiu de fazer um negócio, montar uma empresa ou empregar mais, com medo do risco trabalhista. E em muitos países, me permite, em muitos países do mundo, o aumento do número de contratos de trabalho de uma empresa desonera a empresa. E não onera mais. E não onera mais. Chega um ponto que o governo dos países que dão certo, os países viáveis, que não são doidos, os governos que dão certo, se você aumentar o seu número de empregados... Eu reduzo a carga tributária. Eu reduzo a sua carga tributária. Aqui o governo reduziu a carga tributária. Aqui não, ele fica depois... querendo que você cresça para te quebrar. Não, ele reduziu a carga tributária. Cresce aí, vai lá e te quebra. Penaliza quem produz riqueza. Você não deve penalizar quem produz riqueza, você deve privilegiar, você deve premiar quem produz riqueza e emprego. Falando especificamente desse momento do Brasil, o que eu tenho visto é que os economistas não conseguem fazer uma projeção, nem para esse ano, nem para o ano que vem, talvez para 2020, mas ninguém se arrisca tanto, de uma taxa de desemprego de 1 dígito.
Quer dizer, a gente vai, tudo bem, em 2014 a gente tinha 6% de desemprego, era uma utopia, quer dizer, aquilo não era sustentável, mas de qualquer forma também nós vamos conviver por mais tempo com uma taxa de desemprego, mesmo que a estatística tenha dificuldade de contabilizar esse novo trabalho, nós vamos conviver com taxas de desemprego ainda elevadíssimas esse ano que vem, quer dizer, nós vamos, até quando a gente vai por conviver muito tempo, com a isso? gente não pode esquecer, eu comecei falando, essa foi a maior crise da história do Brasil. Se alguém acha que não, 8% de queda no PIB, nunca aconteceu. 3 anos de recessão, nunca aconteceu. 20% de queda no consumo, nunca aconteceu. A gente saiu de 6 milhões a 6 milhões e meio de desempregados, que dava 6 a 6,5%, grosseiramente falando, para 14 milhões de desempregados. São 7 milhões e meio, 8 milhões de pessoas que perderam o emprego nesse período. Esse é o tamanho da crise que foi herdada por uma nova, não vou falar nem por um novo governo, por uma nova visão de política econômica, que é mais importante, que senão parece que você é partidário do governo. Não é isso. A visão de política econômica desse governo, na minha opinião, é muito melhor do que a anterior. Então, na realidade, a economia brasileira vai demorar muito tempo. Eu não vejo, nem em 2019, nem em 2020, uma taxa de, talvez de um dígito sim, você voltar para 9 milhões, mas voltar por 6 milhões, 6, 7 milhões de desempregados, que eu consideraria no Brasil a taxa de desemprego friccional, ou seja, o quase pleno emprego no Brasil, eu acho que nós vamos demorar mais se a gente fizer tudo certo. Se fizer errado, o preço vai ser caro. A gente não pode esquecer que quando o último governo populista assumiu, tinha caixa, tinha saldo em caixa para gastar, tinha condição de fazer besteira e financiar as besteiras populistas, aumenta o consumo, dá crédito para quem não precisa de crédito, reduz a carga tributária de setores já. A indústria automobilística não é um setor nascente no Brasil, foi muito beneficiada nesses momentos. Tinha como fazer isso. Agora o Brasil já é um país quebrado, com 650 bilhões de gastos na Previdência, desses 250 bilhões por ano de déficit na Previdência. Se não endereçar isso, se o governo começar a falar, ó, não faço reforma, não tem que aumentar, tem que reduzir, aumentar o gasto público, o governo quebra no dia seguinte. Então nós não temos condição de reduzir o emprego rapidamente, nem no modelo certo, no modelo errado, o dano seria muito maior ainda. Por isso é que eu acho que não há opção do modelo errado. Eu não sou tão preocupado com relação às eleições, porque não há opção da gente errar. Nós estamos, nem sempre um passo à frente é bom, né? Quando você está na beira do precipício, não é bom dar o passo à frente. É bom dar um passo para trás. Bom, muito obrigada. A gente vai encerrando o debate. Eu queria agradecer ao Paulo e ao Fábio Pina nessa conversa que a gente teve aqui na FEA USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Clube Caia Pós. Até uma próxima.